O que acontecerá nos próximos meses de 2024? Qual será o impacto global e o impacto econômico? Quão perto estamos entre a paz e a anarquia? Gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre alguns dos eventos atuais que estão acontecendo. Para o cristão vivendo nos Estados Unidos, os eventos recentes podem ter deixado você com medo e ansiedade. Mas não tema. Deus ainda está no controle, independentemente do que aconteça. Para começar, é inútil focar nas muitas teorias sobre quem está agindo nas sombras ou quais organizações secretas estão tentando governar o mundo nos bastidores. Isso não contribuirá em nada para sua paz de espírito. Acho que todo cristão na América e ao redor do mundo pode sentir que há uma batalha espiritual em andamento. Isso é algo que você pode discernir em oração ao olhar para o mundo através da lente da Bíblia. Enquanto você ouve isso agora, quero direcionar seu foco para o que a palavra de Deus diz. A Bíblia já nos diz que, nos últimos dias, tempos perigosos virão. A palavra perigosos significa cheio de perigo e cheio de risco. Parece haver inquietações em todo o mundo, e com este sendo um ano eleitoral nos Estados Unidos, as pessoas ao redor do mundo estão atentas e ansiosas para ver o que acontecerá em novembro. Independentemente do que aconteça, independentemente do estado em que você vive ou de suas crenças, muitas pessoas não podem deixar de se perguntar sobre o resultado e o que virá a seguir. Qual será o impacto global? O mundo parece ser um lugar perigoso agora, e é compreensível que muitas pessoas perguntem quais outras guerras podem estar no horizonte. Outras perguntas que as pessoas definitivamente terão são sobre o impacto econômico e como a estabilidade global será afetada. Viver nestes tempos pode ser assustador, mas a palavra de Deus nos dá orientação e conforto. É importante lembrar que, mesmo em meio à incerteza e ao tumulto, nossa fé e confiança devem estar firmemente ancoradas em Cristo. A Bíblia nos encoraja a permanecer firmes e a não nos deixar abalar pelas circunstâncias ao nosso redor. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, ao enfrentarmos os próximos meses, mantenha seu foco na promessa de Deus e busque sua paz, que excede todo o entendimento. Independentemente dos desafios que possam surgir, sabemos que Deus está no controle e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. O que acontecerá economicamente com as preocupações sobre a inflação? Será que vai piorar? Haverá um colapso econômico? Existe alguma estabilidade financeira pela qual podemos ter esperança? Aqui está o que você precisa fazer. Não foque em teorias da conspiração. Ignore essas distrações. Haverá pessoas por toda parte sensacionalizando cada evento, exagerando cada detalhe do que acontece. Mas, em primeiro lugar, independentemente do que esteja acontecendo ou do que possa acontecer, os crentes em Cristo são ordenados a não temer. Agora, caso você não saiba, o diabo é muito influente neste mundo. Quer você veja isso ou não, quer você acredite nisso ou não. O diabo pode e tem influência sobre os ideais, opiniões e padrões neste mundo. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o que é a imagem de Deus. Pense nisso por um momento. O Deus deste século, Satanás, impediu os descrentes de verem a luz do Evangelho. Com todos os eventos recentes acontecendo, há muitas vozes por aí no mundo, e até alguns comentaristas cristãos dizendo coisas como: estamos vendo o início da batalha de Gog e Magog. Esta é uma batalha apocalíptica que foi profetizada em Ezequiel 38 e 39 no Antigo Testamento e também em Apocalipse 27:9, que diz:
Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que há nos 4 cantos da terra. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para reuni-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O tópico de Gog e Magog é amplamente debatido e até divisivo em alguns círculos, com muitos estudiosos bíblicos oferecendo diferentes interpretações quanto aos prazos e detalhes de quem, o que, onde e como. Agora, há outras vozes surgindo que dizem que, por causa do que estamos vendo hoje, por causa de tudo o que está acontecendo no cenário mundial, não estamos mais na 11ª hora, mas estamos à porta, e os eventos descritos em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 estão prestes a acontecer, como a Bíblia diz. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Além disso, há também um terceiro grupo de pessoas que dizem que estamos entrando no período da tribulação, onde a perseguição aos cristãos aumentará a novos patamares. O anticristo será revelado e a ira de Deus será derramada sobre a terra. Todos esses cenários potenciais são difíceis de processar para muitos crentes. Estamos realmente prestes a entrar em uma batalha de magnitude apocalíptica? Estamos literalmente a momentos de distância do arrebatamento que Jesus falou em Mateus 24, 40, 41, onde a Bíblia diz: Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Todas essas mensagens, todas essas possibilidades, e ninguém tem uma resposta clara do que está acontecendo, exceto Deus no céu. Então, o que devemos fazer? A vida continua como normal? Devemos parar de ir ao trabalho e começar a jejuar e orar todos os dias, esperando o retorno de Deus? O que devemos fazer? Nos últimos dias, recebemos centenas de e-mails com perguntas como: estou observando tudo o que está acontecendo no mundo. Como posso superar meu medo dos tempos em que vivemos? Outra pergunta foi:
Os cristãos devem se preocupar com os tempos finais? E mais uma pergunta foi: devemos nos preocupar com o que está acontecendo e com quão perto estamos das profecias bíblicas sobre os tempos finais sendo cumpridas? A resposta a essas perguntas está na nossa fé e confiança em Deus. Devemos manter nossa fé forte e não deixar que o medo nos domine. A Bíblia nos dá a esperança e a direção necessárias para enfrentar esses tempos incertos. Precisamos orar, buscar a Deus e confiar que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias. Essas são apenas algumas das perguntas que recebemos, mas imagino que muitos cristãos em todo o mundo estão preocupados, inquietos, ansiosos, talvez até tensos com os dias atuais. Antes de começar, quero levá-lo de volta no tempo até quando Jesus Cristo andou pela terra. Em certo dia, ele estava sentado no Monte das Oliveiras e seus 12 discípulos se aproximaram dele em particular com uma pergunta que os incomodava. Eles perguntaram: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" Em Mateus 24:4-8, Jesus respondeu aos seus discípulos com palavras que nos ajudam até hoje. "Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Observe atentamente que o primeiro sinal que Jesus destacou foi: cuidado para que ninguém vos engane. Haverá muitos mentirosos, muitos falsos profetas, muitos serão lobos em pele de cordeiro. O segundo sinal de sua vinda é que você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras, e não é exatamente onde estamos hoje. Mas assim que mencionou os conflitos, Jesus disse: "Vede, não vos assusteis." Antes de chegar ao terceiro sinal, ele já havia dito aos discípulos: "Não se preocupem, não se perturbem quando ouvirem falar de tumultos por todo o mundo." Agora, tire um momento para pensar: isso não se aplica a você? No mundo de hoje, há muita clareza quando olhamos para as profecias bíblicas e os eventos atuais. Estamos claramente vivendo nos últimos dias. É evidente que há uma agitação generalizada e disputas entre as nações. Basta olhar para os eventos atuais e ver que há uma escalada no número de conflitos, guerras e até rumores de guerra em todo o mundo. Com todas as notícias de guerra na mídia, imagens perturbadoras circulando online e comentaristas políticos falando sobre a ameaça de uma possível guerra mundial, como devemos entender tudo isso como cristãos? Como devemos viver com paz em nossos corações, mesmo com toda essa comoção no mundo? Bem, deixe-me dar um exemplo. O fogo é um elemento natural útil. O fogo é necessário para aquecer um quarto ou uma casa. O fogo pode redefinir e purificar. Da mesma forma, as provações e tribulações que enfrentamos podem ser usadas por Deus para purificar e fortalecer nossa fé. Em vez de nos deixarmos dominar pelo medo e pela ansiedade, devemos confiar nas promessas de Deus e manter nossa fé firme. A Bíblia nos orienta a não sermos enganados e a não nos perturbarmos com as circunstâncias ao nosso redor. Nosso foco deve estar na palavra de Deus e na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, em vez de se deixar levar pelo medo ou pelas teorias da conspiração, volte-se para as Escrituras. Lembre-se das palavras de Jesus e confie que, mesmo em meio ao caos, Deus tem um plano e propósito para cada um de nós. Mantenha a paz em seu coração. Ore fervorosamente e continue vivendo uma vida que honre a Deus, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, independentemente das circunstâncias.